Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tudo bem aí, pessoal? Confras em ação para falar de polêmica da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians, o gol de pênalti, cavado pelo Soteldo. Foi cavado? Não foi cavado? Tem gente muito irritada. Cadê o Chico Lang? Aguardamos Chico Lang, que vai participar do início da nossa conversa, pelo que ele me disse ao longo do dia. Esse bate-papo é um oferecimento do Starbox, aquele nosso amigão do peito, criado pelo nosso querido patrono, o Beto Luiz, que está lá chacoalhando a ferramenta que purifica o ar ao seu redor, que protege a sua família. E antes de eu dar a palavra a todos os nossos participantes e ao nosso time, peço para você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, curtir, discordar, cornetar e fazer parte da nossa equipe. Dudu, solta aí o que significa ser da família Confra da Bola / Starbox. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Muito bem, pessoal. A gente vai no episódio de hoje falar dessa chegada do Palmeiras que sobrevive no Campeonato Brasileiro, apesar de pessoas acharem que o Abel jogara a toalha. Será que jogou? Sei não, hein? Botafogo tá borrando as fraldas para ser campeão brasileiro e o Palmeiras chegando, o Bragantino com chance também matemática, o Flamengo que tem muita força. Veremos, vamos falar também de rebaixamento, Santos e Corinthians, além da polêmica do pênalti em cima do Soteldo, foi, não foi, e vamos passar também pelo São Paulo Futebol Clube, que está ali no meio da tabela, está o meu tricolor, parece que livre de rebaixamento, não na questão matemática, mas acho pouco provável. Então vamos falar desses assuntos hoje. Boa noite! Eu começo com você, Roger. Querido Roger, que está agora com fotos de Soteldo espalhadas pela casa, em todas as suas residências pelo mundo. O baixinho cavou ou ele foi pego no tornozelo pelo Bruno Mendes? Boa noite, Silvestre. Boa noite, Confras. Fazendo uma analogia simples, um jogador vem em velocidade em direção ao gol, ele toca a bola e o zagueiro vem de carrinho e ele esbarra com o pé no corpo do zagueiro. É falta. O que aconteceu foi exatamente isso. Foi com a ponta do pé, mas ele tropeçou, o cara ocupou o espaço e o árbitro deu o pênalti. Mas independente de ter dado o pênalti ou não, que o choro é livre, o árbitro, ele apitou a penalidade. Mas depois teve um gol fantástico do Kid Mendonça, que jogou o Cássio para um canto, e nem saiu na foto do gol do Santos. E, enfim, não tem polêmica. Eu acho que o choro é livre. O Santos também sofre um monte de pênaltis que a gente reclama, mas faz parte do futebol. O árbitro ele faz uma colocação, ele tem uma interpretação. O VAR no Brasil é uma maravilha, mas é uma falta típica de inexperiência do zagueiro. O zagueiro chegou no momento que ele não deveria ter chegado, tanto é que no momento que ele coloca o pé na direção onde o Soteldo está correndo, ele já, tipicamente, quando o zagueiro faz uma falta, ele já levanta as duas mãozinhas para trás e puxa o dorso para tirar o dele da reta. Então, foi pênalti, não tem polêmica nenhuma. O que tem é choro, que é natural. Então, para quem chora, uma chupetinha resolve e tudo bem. Ô, louco, o homem está folgado hoje, Soberano. Agora, tem polêmica sim. É um lance super interpretativo. Lembrando que o Daronco, a olho nu, não deu nada. Depois ele corrigiu. E, na minha opinião, ele vê a imagem, o VAR entra na mente do Daronco e ele muda a marcação que ele tinha dado ali na hora. Para mim, não foi pênalti. O jogador do Corinthians chega, trava com a sola da chuteira ao gramado,
o Soteldo vem uma fração de segundo atrás e ele, Soteldo, provoca o choque e se joga. Faltou malícia, mais uma vez, a arbitragem brasileira. Na câmera lenta há contato, é óbvio que há contato, dá para ver, mas para mim o contato provocado pelo atacante do Santos. Soberano o seu direito de resposta. O lado corintiano da força. Direito de resposta de quase 40 milhões de pessoas, isso de passagem, né? Não exagera também. Vai, 40 milhões, aí parou. 40 milhões acho que não o Flamengo tem. Mas tudo bem, vai, segue. Milhões em 95, mais ou menos. Então, esses caras têm bastante filho, né? Então é o seguinte, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do pé. Isso é uma questão de cunho oftalmológico. Uma imagem, ela existe ou não existe. E para quem enxerga, ela existe. Para quem não enxerga, ou porque tem miopia, ou porque tem astigmatismo, é vesgo, tem problema na visão, a imagem não é ela. É mais ou menos isso. Talvez esse seu óculos aí, Silvestre, ficaria bem na cara do Anderson Daronco. Porque é um juiz fraco, lento, inseguro, só tem braço. Se ele fosse bom de arbitragem, como ele é bom de puxar ferro, ele estava apitando a Eurocopa. Eu nunca tinha visto um juiz tão forte assim, antes de conhecer o Daronco. Aliás, eu já vi vários juízes muito bons no passado, me perdoa só a interferência, que eram magrelos, que eram gordos, que eram velhos, mas captavam muito melhor que esses caras de hoje. Pode prosseguir. O Daronco, ele deu uma aula catedral de incompetência arbitral. Porque uma coisa é você... eu sou irmão de uma juíza. Existe interpretação. Um juiz de direito, ele interpreta de acordo com a lei, dá o seu veredito, ele pode ser... A parte contrária normalmente não é anuente, vai recorrer. Isso acontece no direito, é comum. Alguém que tem uma... Por isso que existem as instâncias. Você subindo até a última instância, que muitas vezes são 3 juízes, né? O colegiado no Supremo são 11, para dar uma decisão final. Isso aqui é, isso aqui não é. Mesmo assim, tem erro. Então, o que acontece? Ali, a imagem, para mim, é de uma clareza olímpica. O Bruno Mendes chegou, botou o pé no chão, cravou o cravo na grama, o Soteldo vinha correndo, deu uma bicuda na lateral interna do pé do Bruno Mendes, e não é possível. Foi falta do Soteldo. Mas óbvio que foi falta do Soteldo. Tinha que expulsar. Ele podia ter machucado o Bruno Mendes. Uma bicuda na lateral do pé interna do Bruno Mendes, caiu, se jogou lá, caiu, se projetou. O juiz que tinha apitado corretamente, isso assim, é que nem aquele juiz que apitou o Santos e Curitiba. O cara errou, chamaram o VAR e o cara falou: eu errei mesmo, eu quero continuar errando. Então, tem alguma relação metafísica indevida entre árbitros e o VAR que precisa ser esclarecida, porque, afinal de contas, até foi dito, o VAR entrou na cabeça do Anderson Daronco. É isso aí. O cara, quando é chamado no VAR, me parece que ele já vai com aquela obrigação de ter que reverter uma decisão. Quer dizer, não, agora eu olhei no VAR e o VAR está certo, eu errei. É um negócio louco isso. Foi tão óbvio, tão claro, porque hoje em dia não é só o Anderson Daronco, o árbitro, que vê o lance. Tem um monte de gente vendo. Eu acabei de passar aí para vocês aí um link que o próprio Arnaldo César Coelho falou: isso é pênalti nunca. Nunca. Agora, é óbvio, eu entendo o meu querido Roger, ele é santista, tá? Observando com os olhos de santista, mas não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. Claro que o Corinthians deveria ter feito mais gols, o Corinthians é mais time do que o Santos, com todo respeito, massacrou o Santos no primeiro tempo, inclusive até jogou melhor no segundo. O Santos teve um primeiro tempo horroroso, o segundo tempo começou bem, com aquelas 2 oportunidades ali, no final fez uma pressão, porque o Mano Menezes fez burrada, mexeu mal no time, enfim, não faria o que ele fez, mas o resultado do jogo, como empate, ficou muito bom para o Santos. O jogador do Santos sai sorrindo. Então, quando o jogador sai sorrindo, quando empata, é porque ele sabe que o natural seria uma derrota, porque
as coisas do futebol se não disseram. E entre as coisas do futebol, o erro crasso do árbitro. O erro crasso, que até deu 10 minutos, 9 minutos, a 10 minutos. O jogo teve 122 minutos de jogo. Já nem era para todos os jogos de futebol hoje aqui no Brasil. É um negócio absurdo. Agora, tem 100 e alguns minutos. Não estou dizendo que vai se safar ou não, se vai sair, se vai ficar na primeira divisão ou não, por causa única. A gente vai falar disso. Mas que vão fazer falta esses 3 pontos, eu acho bem provável, vão fazer para uma tranquilidade. Ainda acredito que o Corinthians escape, está a 6 pontos lá, 7, 5 pontos da zona de rebaixamento. Está numa posição ainda dá para, depende só de si, não depende mais de ninguém. Então dá para escapar e tem time técnico para escapar. O Mano Menezes, apesar do erro, é um bom treinador. Mas que foi uma bela de uma lambança do nosso amigo gaúcho ali, não tem a menor dúvida. O Garrafa, eu ia passar a bola para você, mas como o senhor tem o coração Esporte Clube Londrina Paulista, eu faço questão de entregar a pelota para o Beto Luiz Cardoso, que é palmeirense, para ele, com isenção, aquela isenção quase que mística e religiosa, da qual ele faz parte, analisar e tirar essa nossa dúvida. Aliás, eu estou achando interessante aqui as frasezinhas, preciso da ajuda de vocês, porque os nossos confras estão colocando legendas embaixo dos nomes, né? Então, o Soveral, o que quer? Mais bonito. Muito mais bonito que o Corinthians. Duvido. Eu não enxergo. Duvido. Roger vai chorar na cama, que é lugar quente. Mas empata com o Corinthians. Eu tô muito velho, gente. Eu não enxergo nem fodendo essa porra dessa bola. A minha você não tá enxergando também? A minha não. Você é só Osmar. A minha não. A sua é pequenininha. A sua é pequenininha, Garrafa. A minha é Silvestre é cego. Eu enxergo além dos fatos, porque enxergar não é uma questão só de visão pelos olhos, é uma questão de percepção pela mente. Ô Beto, foi pênalti ou não? Olha, Ale, assim, eu acho que é uma situação totalmente interpretativa. Então, você pegar 100 pessoas, talvez umas 30 vão dizer que foi pênalti, umas 70 vão dizer que não foi. Acho que umas 30 vão dizer que foi pênalti, umas 60 vão dizer que não foi pênalti, umas 10 vão dizer que não sabe. Então, qualquer uma das duas situações ela é válida, né? Tanto a foi quanto não foi. Agora, se você quer saber a minha opinião, se eu estivesse responsável por apitar este lance, eu daria pênalti. Olha lá. Por quê? Palavra de um palmeirense, porque aqui somos a favor da verdade e da opinião própria. Porque, na minha opinião, foi falta. Foi uma falta grave? Não. Foi uma falta para cartão amarelo? Não. Mas, para ser pênalti, não é obrigatório ser uma falta grave. Não foi falta. Ser pênalti, não é obrigatório ter uma falta desleal. Para ser pênalti, não é obrigatório ser uma falta para cartão amarelo. Para ser pênalti qualquer tipo de falta, de maior intensidade ou de menor intensidade, a regra não aborda isso, ela fala falta dentro da área. Para mim, foi uma falta dentro da área, logo pênalti. Mas dá claramente para entender as pessoas que acham que não foi pênalti e também dá para entender as pessoas que podem dizer eu não sei, porque realmente, na minha opinião, é um lance absurdamente interpretativo. Concordo. Garrafa, então você, para fechar esse assunto da polêmica do pênalti, foi falta ou não foi? Porque acho óbvio, por um dos ângulos que eu vi, que o Bruno Mendes coloca, antes de qualquer coisa, ele finca os cravos da chuteira no gramado. E aí há um contato logo na sequência, questão de milésimo de segundo, do pé do Soteldo indo ao encontro do Bruno Mendes. Houve falta do zagueiro, houve um encontro casual sem falta,
ou o Soteldo cavou, forçou esse contato? O contato teve. Qual a sua interpretação? Então, olá, amigos, olá a todos. Eu entendo o seguinte, o VAR, ele está sendo muito mal utilizado. O VAR é para corrigir erros graves. Lance interpretativo deixa o árbitro apitar dentro de campo. O árbitro apita. O VAR corrige a arbitragem. Porque, num primeiro momento, quando a gente vê aquela imagem por trás do Soteldo, aquela imagem, quem olha aquela imagem fala, pênalti. Quem olha aquela imagem, pênalti. Ou dá a impressão de que o Bruno Mendes chega primeiro. Aí, quando você inverte o ângulo da câmera, você vem com a câmera com o Soteldo de frente, é exatamente essa imagem do Silvestre que a gente vê. Então, nós temos duas imagens. Então, é uma situação... As imagens não são conclusivas, porque as imagens mostram coisas diferentes. Então, o VAR não deveria ter acionado o Daronco, porque as imagens, no meu modo de ver, são inconclusivas. E aí vale aquilo que o árbitro apitou dentro de campo. O VAR, ele foi criado para resolver erros grotescos e graves, o que não é o caso. O que é um lance interpretativo não cabe ao VAR. Não cabe ao VAR para interpretar, porque não houve, no meu entendimento, não há uma definição, a imagem não é conclusiva. Rafa, mas o Daronco, num determinado momento, falando com o VAR, ele diz, eu não vi o toque do pé no pé. E aí o VAR mostra o toque, mas induzindo, na minha opinião, o Daronco a mudar a opinião dele. Porque o toque existe. Temos que analisar a dinâmica deste toque, já que fomos para o mundo subatômico do futebol. Tudo bem. Eu tô querendo meio que dizer, porque como é que tá tão dividido? E não somos só nós aqui, independentemente de torcer ou não torcer, não somos nós. Eu ouvi árbitros de ontem para cá, árbitros falando que foi e árbitros falando que não foi. Então, é um lance de interpretação, é um lance polêmico. Então, já que é para usar as imagens, tem uma imagem muito clara que é essa que você relata, é a de frente. Para mim, vale a imagem de frente. Na imagem de frente, fica claro que ele bate o pé no chão, né, o Bruno Mendes, ele não toca no Soteldo, o pé fica na frente do Soteldo, o Soteldo vem e pega nele. Ou seja, se eu estou dirigindo um carro, eu vejo um poste na minha frente, né? Será que eu vou culpar o poste? Eu bato no poste e vou culpar o poste? Entendeu? Então, para mim, eu não marcaria pênalti com essa imagem que eu vi aí. Mas respeito qualquer outra opinião. Mas a imagem é muito clara, né? O Bruno Mendes, tá, essa de frente. Por trás você ainda fica na dúvida. Uma bicuda, né? Podia ter uma aleijada. Não vou a esse extremo, Soberal. Falta não. Aleijado, rapaz. Esse Soteldo é um açougueiro, isso sim. Viu? Eu acho isso. E amarelo. É que eu não marcaria. E assim, para o Corinthians, esses 2 pontos farão falta. Para o Santos, esse ponto ajuda, mas a situação do Santos... Ontem a gente fez uma projeção, domingo a gente fez uma projeção no Mesa Redonda, claro que são projeções, e aí eu não estou falando que a situação é desesperadora pela projeção que a gente fez, a situação é desesperadora quando a gente olha a tabela que o Santos tem pela frente, e pelo que o Santos está produzindo, e mais, o Santos perde o Marcos Leonardo, praticamente 3 semanas é quase o fim do campeonato. Tudo então, isso? Por que 3 semanas? Ele está suspenso? Só um jogo. Não, uma lesão. O Miller falou que é uma lesão. Ele tá com uma dor no joelho, né? Isso. Falaram que é uma lesão, acho que lesão de grau 2, parece. Eu não sei se foi isso. Foi a informação que eu ouvi lá, mas enfim, se você não ter o Marcos Leonardo, é uma perda considerável. Marcos Leonardo, que inclusive eu acho que o Diniz tem que olhar para ele e levar ele para a seleção brasileira na próxima convocação. Então, acho que a gente já pode ir para esse lado aí, se ninguém quiser mais se manifestar, porque todo mundo opiniou aqui. Aliás, você que está acompanhando a gente de maneira gravada, pode colocar suas opiniões aí também no chat, mandar mensagem aqui para o pessoal do Confra, né? Mas eu acho que a gente pode já passar para o próximo assunto, que tem a ver também com Corinthians e Santos, que é a questão do rebaixamento. Santos e Corinthians estão fora da zona. O Santos muito próximo, o Corinthians ainda próximo, respira um pouco mais. E eu já volto para você, Roger. Claro que preocupa, né, se o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time,
não vai jogar contra o Flamengo. Isso é fato, está suspenso. Pronto. Mas se ele desfalcar o Santos por mais jogos, a situação fica muito mais dramática. Por que você confia que o Santos não vai cair? Posso imaginar que você acredite nisso. Olha, primeiro é uma esperança. A gente tem que ter esperança no time da gente. Mas o que eu vejo, assim, o Marcos Leonardo, ele forçou essa expulsão no momento que ele já estava sabendo que ele precisava descansar o próximo jogo. A lesão dele, ele forçou o cartão para ficar o próximo jogo fora. E ele sabia que ele precisava ficar um jogo fora. Então, ele optou pelo Flamengo, que é um jogo que, teoricamente, os pontos são do Flamengo. Teoricamente. Como, teoricamente, o Corinthians ia golear o Santos. Então, teoricamente, é do Flamengo o próximo jogo. O que preocupa mais o Santos é a questão do Basso, que é o nosso zagueiro, que esse sim está com uma lesão grave na coxa, no bíceps femoral. Provavelmente ele não volta mais esse ano e o Santos não tem zagueiro. Então, só corrigindo. Obrigado, Roger. A informação deve ser do Basso. Eu fiz uma confusão aí com o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. E só, deixa eu fazer uma pergunta pro Roger. Da onde que falaram que o Corinthians... Quem que falou que o Corinthians ia golear o Santos, Roger? Muita gente na mídia a gente via, assim... E eu tinha esperança no empate. A culpa é da imprensa, Garrafa. Não é da imprensa. Eu acho que existe aquela coisa que o nosso amigo Soberal fala, né? Os 140 milhões de corintianos, eles não acreditavam muito na vitória do Corinthians. 40. 20% do país torce pro Corinthians, tá? 140 milhões de corintianos, fora aqueles adeptos que também não são, dá mais ou menos 2 populações do Brasil. Mas vocês colocarem 40 mil o que acontece é que a gente conseguiu empate lá. O Corinthians poderia ter ganho do Santos de muito mais gols. No primeiro tempo, o Corinthians mandou no jogo, mas foi incompetente. Tivemos um goleiro competente que soube defender. Isso aqui é tabaco, tá? Só para deixar bem claro aí para quem está vendo, é tabaco, tá? É tabaco. Nosso jogador. Mas eu vejo... Roger, deixa eu te interromper e já fazer uma pergunta, e ela vale para todo mundo aí. Quando você fala que o Corinthians podia ter vencido porque jogou um primeiro tempo brilhante, esse primeiro tempo brilhante do Corinthians foi por mérito do Corinthians ou pela não proposta, ou pela proposta do Santos de não jogar? Porque quando o Santos resolveu jogar, o Corinthians, tudo bem, estava em vantagem, mas recuou demais. Eu tenho uma dúvida. Eu não tenho essa certeza que o Corinthians jogou um primeiro tempo brilhante. O Santos montou 2 linhas lá, fechou com todas as chaves que tinha a sua defesa. O Mano não me enganou muito, não, que foi uma partida muito boa. Teve oportunidades porque o Santos deu muito espaço para o Corinthians. Não vejo mérito enorme do Corinthians no primeiro tempo. Eu acredito que o Marcelo ele fez uma opção de jogar pelo empate e segurar o resultado. Só que a forma como ele fez e que o time se postou em campo, ele permitiu... Praticamente o João Paulo virou um paredão. E aquela coisa de o chutão para frente, o Corinthians pegava a bola e vinha caminhando até o gol do Santos. Então, foi uma proposta de jogo que o Marcelo acreditou que ele ia segurar o empate e partir do segundo tempo para tentar fazer um gol e, enfim, achar um resultado. Mas, de qualquer maneira, foi muito feia a postura do Santos no primeiro tempo. Eu como santista, reprovo. Mas o que eu vejo, assim, o problema do Santos na sequência do campeonato, eu acredito nos 4 jogos da Vila Belmiro. Se o Santos conseguir ganhar os 4 jogos na Vila Belmiro, e futebol não tem o si, mas eu acredito muito na força do Santos dentro da Vila Belmiro. Você lembra os jogos? São 4 jogos na Vila Belmiro. Mas você sabe quais são os adversários? Eu não tô com a tabela aberta aqui, mas quem vier para a Vila, vier para a Vila vai sentir uma pressão imensa. Tem o São Paulo. Eu sei que o São Paulo é um dos adversários. O São Paulo é um dos adversários do Santos na Vila. Quem mais, Fluminense, e o São Paulo não ganha um clássico Fluminense, fora de Fortaleza. Nenhum, então esse já é 3 pontos. São Paulo e Cuiabá. São Paulo, Fluminense, Fortaleza e Cuiabá. Isso. Na sua matemática, tem que vencer todos esses jogos aí em casa, Roger? Eu acredito que ele vai conseguir bons resultados aí. Talvez um empate, 3 vitórias e já sai da zona de rebaixamento, porque como está muito próximo a parte de baixo, normalmente é 44, 45 pontos que o time se salva do rebaixamento. Mas esse ano... E a tendência é perder para o Flamengo, a tendência. A tendência é perder para o Flamengo. Mas eu acho que faz... Desculpa, Roger. Eu acho que faz... no máximo 6 pontos desses 12.
Se fizer 6 com 34, já são 40. Ele fazendo um empate fora, 41, ele está livre. 41, a gente fez ontem, tivemos a oportunidade, eu estou falando que eu estou inteirado nesse assunto. A gente criamos uma linha de corte no Mesa Redonda do último domingo. Qual foi o critério? Eu vi o programa. Então, qual foi o critério, né, Beto? O critério foi, com 46, nunca ninguém caiu. 45 caiu só um, aí já 44 caíram 3, 42 caíram 3, 41 acho que caíram 4 ou 3. Então, 41 pontos, tudo bem que são linhas de corte diferentes. 41 pontos, não sei se salva com garantia não, hein? Eu estou tranquilo com os jogos na Vila Belmiro, e tem uma coisa que o Santos finalmente entendeu, e eu acho que isso seria uma lição para todas as torcidas, independente do que aconteça. Ou você abraça o clube e você trabalha junto com o jogador, que é o que a torcida do Santos está fazendo. Eu tive até esse último vídeo que eu postei de vocês do pré-jogo, eu estava lá na Vila Belmiro, eu inclusive conversei com o Alemão, no bar do Alemão ali na frente, e assim, a torcida realmente está abraçando. E se o time cair, que eu duvido que caia, mas se cair, vamos continuar abraçando. Eu acho que o Santos vai passar por mudanças muito grandes no ano que vem, vai ter as eleições, o clube ele tem uma história muito grande, ele tem um potencial muito grande. O time do Santos hoje não é um time tão ruim quanto se fala. Se você analisar, se o Marcos Leonardo sair, tem o Furk, que é um senhor centroavante. Tem muito time aí que está numa posição melhor de tabela que não tem um centroavante como o Furk. E o Soteldo é um jogador raríssimo. Mostra outro clube que tem um goleiro com a capacidade técnica do João Paulo. Não tem. Então, o Soteldo, que é raríssimo. É um jogador raríssimo. O Soteldo, que está jogando um futebol brilhante. Mas é raro. Enfim, tem coisas para se fazer com o Santos. Agora, eu vejo que o Santos vai definir a sua vida no Campeonato Brasileiro com esses 4 jogos na Vila Belmiro. E no demais, vamos torcer também para o tropeço de alguns adversários diretos aí pelo rebaixamento. A gente já abrimos 2 pontos da zona de rebaixamento e eu acho que a gente tem condição, sim, de permanecer na primeira divisão. Porém, se o Santos não ficar na primeira divisão, não vai mudar em nada o meu coração, em nada o coração dos 140 milhões de santistas espalhados pelo mundo. Não só pelo Brasil, mas pelo mundo, porque o nosso time é mundial. Coloca 40 mil no Japão. 40 mil no Japão. É isso que eu quero no Confras em Ação. Eu não vou ficar aqui só mediando e passando a bola para um e para outro. Eu quero interferência. Isso é culpa do Beto. Eu quero que o Beto e o Soberal entrem na conversa. Olha que o Beto monopolizou com o Roger. Olha que o Beto arrumou. O Beto já chegou a fazer a ponta. Olha lá, olha o Soberal. Isso é culpa, tudo isso aí que está acontecendo é culpa do Beto. Ó. O Beto que montou esse time aí. De cada 1.000 corintianos, um foi para o Japão. Ai, meu Deus, tá bom. Nunca vi o Roger desse jeito, tá afiado, hein? Tá afiado hoje. Parece que ganhou a Champions League. Meu. Ô, Soberal, você tá com medo de cair para cima? Eu acho que o planejamento do Corinthians já tá montado para o ano que vem. Caso caia, o Mano já tem experiência, fez uma ótima Série B lá em 2008, né? Aliás, na minha opinião, apesar da cutucada e da provocada, realmente, de verdade, para mim foi um trabalho espetacular do Mano Menezes, o melhor dele como técnico foi 2008, né, na Série B. Eu acompanhei quase todos os jogos do Corinthians, dentro e fora de casa, numa série que a gente chamou na Gazeta de... Ressurgindo, Hellraiser, sei lá. Oh, meu Deus do céu, como é que era? A saga corintiana. Eu lembro disso, eu assistia. Então, apesar da minha provocação e da minha brincadeira com os corintianos... Você pode provocar. Todo mundo pode. Aliás, se não tiver provocação... Você tá com medinho? Você tá com medinho? Olha, corintiano não tem medo. Corintiano é maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Lá veio o clichê. Mas eu gosto de clichê, tá tudo certo. Né? Na veia. Primeiro lugar. A NASA dos Estados Unidos, eles têm um slogan que é assim, ó. Vamos parar na NASA, Failure is not an option. Failure is not an option. Quer dizer, a gente não trabalha com a hipótese de queda, porque não trabalha com essa hipótese. Não tem essa de se cair. Não vai cair. Não tem essa hipótese. Não vai cair. Se cair tem experiência, né, Soberal?
É mais fácil assim. Ô, Beto, você pode participar dessa conversa, que você tem muita experiência em Série B, tá? Com o Palmeiras. Fique à vontade. O que acontece é o seguinte: a experiência, meu amigo, é um carro com o farol virado para trás, como dizia Pedro Nava. Então, não adianta nada a experiência. Não muda nada isso daí. Que caiu, podia ter caído 10 vezes. Desta vez, agora, estamos falando hoje, estamos falando de o que aconteceu atrás. Vamos falar da Copa de 50, que o Brasil perdeu do Uruguai. Não adianta, o que passou, passou. Estamos falando do que está acontecendo e como um corintiano de verdade enxerga isso. Respondendo a sua pergunta. Você tem medinho de cair? Não, nem medinho, nem medo, nem medão. Primeiro, não tem medo. Segundo, não consideramos essa hipótese. Não trabalhamos com essa hipótese. Ela está fora do dicionário. Acabou. Nem ser. Nem com a conjunção adversativa, a condicional ser, nós vamos trabalhar. Nem com ser. Os meninos estão afiados hoje, hein, Beto? Eu vou usar o exemplo da NASA para dizer que a NASA detectou em 2012 uma variação estranha do eixo da Terra, quando o Corinthians ganhou a Libertadores. Não estou nem falando de segunda divisão, eu estou falando de uma enorme conquista, da qual eu, como São Paulino, estando presente na Bombonera e no Pacaembu, me emocionei de verdade, juro por Deus, juro pela minha filha, porque o futebol, além da rivalidade, tem uma questão humana, né, que envolve as famílias, já falamos disso, né, as famílias, os relacionamentos, e eu vendo as histórias ali de perto dos corintianos, tanto na Argentina quanto no Pacaembu, no jogo da volta, eu fiquei realmente muito, muito tocado. Mas eu gostaria de trazer o Beto Luiz para essa conversa, depois de falar de NASA, de Libertadores, de um título raríssimo do Corinthians. Ô, Beto, você é solidário com os corintianos e com os santistas? Time de massa, time do povo, é outra dimensão. Time do povo, time de cachorrada, como dizia um vizinho meu, eu sou uma cachorrada. É outro departamento, cara. É torcer pela Você, então, é daqueles corintianos que não se incomodam se eu falar Itaquerão. Porque tem uma nova leva de... Oi, não pode falar Itaquerão. Ofensa. É outra coisa. O Corinthians, aquela frase do meu amigo José Maria de Aquino. Todos os times têm uma torcida. O Corinthians é uma torcida que tem um time. É verdade, eu gosto disso. É bonito. Isso é lindo, cara. É folclórico, é bonito mesmo. Concordo. Outra coisa. E não é Flamengo. Manifestem-se. Olha, Lê, eu acho que a América já caiu. Quer dizer, acho que a América vai cair, não tem jeito. Eu acho que o Curitiba vai cair, não tem jeito. Então, nós temos... Restam 2 vagas, Beto. Restam 2 vagas ainda. Uma briga intensa para quem quiser, nessas últimas rodadas, garantir uma classificação para a segunda divisão do ano que vem. Prossiga. Eu acho que essa briga de 2, ela está entre Vasco, Santos, Bahia e Goiás. Eu acho que o Corinthians não vai entrar nessa briga, não. Então, aí é uma situação desses clubes. Semana passada eu falei que eu achava que o Santos cairia. E até falei que o jogo contra o Curitiba era fundamental para o Santos venceu. E se a gente, daqui a pouquinho nós vamos ver o nosso palpitódromo lá e tal, eu acredito que eu acertei na mosca Santos e Corinthians. Acho que eu falei 1-1 e realmente foi 1-1. Quer dizer, na situação do Santos eu acertei, né? Acertei. E também falei que os próximos jogos do Santos, depois desses 2, iam ser muito difíceis e o Santos ia perder muito ponto com esses 2 jogos. Com esses próximos jogos que vem por aí. Continuo achando. Entretanto, a campanha do Goiás está horrenda. Se a gente olhar, o Goiás só ganhou no segundo turno do São Paulo, porque o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. São Paulo é o clube, né? Que não... Assim, eu estava pensando como que pode um time, depois de 30 rodadas, não ganhar nenhum jogo fora de casa. 14 jogos fora de casa. 6 empates, 8 derrotas, 7 gols. Bom, enfim, o Goiás só ganhou de São Paulo. Ok. Então, a campanha do Goiás está muito ruim.
A campanha do Vasco deu um pico, ficou boa, nos últimos 5 jogos decaiu novamente. E o Bahia está indo bem. Perdeu para o Palmeiras, tem uma visão um pouquinho diferente do jogo do Palmeiras e do Bahia, com relação ao que o pessoal lá do Mesa ontem falou. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Acho que o Palmeiras não achou um gol. Acho que o Palmeiras fez um gol, como poderia ter feito outros tantos gols, e ficou muito na frente do Bahia. Mas perder para o Palmeiras de 1-0 dentro do Allianz é absurdamente normal, então resultado tranquilo para o Bahia. Eu acho que pelo retrospecto do Bahia, o Bahia escapa. Então sobrou 2 vagas para 3. Vasco, Goiás e Santos. E eu acho que o Santos tem jogos muito difíceis para conquistar a quantidade de pontos que precisa, mesmo estando na frente do Goiás, para conquistar a quantidade de pontos que precisa. E o Goiás pode tirar essa vantagem com determinada normalidade, porque Santos e Goiás é em Goiás. Então, Santos e Goiás ganham. É razoável o Goiás ganhar do Santos, então essa é a diferença. O Goiás já reverte. Consequentemente, eu acho que o Corinthians não cai e eu acho que o Santos tem grandes chances de cair, enormes chances de cair. Você está nessa pegada, Garrafa? E depois do seu comentário a gente vai chamar o filminho do nosso Starbox, por favor. Assinando com o Beto. Então, Dudu, tá assinado. Coloca o Starbox aí, por favor. E eu peço 1000 desculpas pelo meu péssimo hábito tabagista, mas eu abri a porteira hoje. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, voltando, pessoal, vamos falar então. A gente comentou muito sobre a polêmica do pênalti, em cima do Soteldo, sobre a situação de Santos, Corinthians, zona de rebaixamento. Eu vou passar rapidamente pelo São Paulo. Claro que, matematicamente, São Paulo corre risco, mas eu, sinceramente, eu acho que do Internacional para baixo é quem está brigando. Concordo até com o que disse o Beto. É ali Bahia, Goiás, Santos, o Corinthians já um pouco mais distante. Eu acho que os dois já eram, o América e o... O Beto não é... O Beto fez um recorte muito, muito realista, né? Se a gente for ficar olhando para a tabela, aí fica fácil você falar, o Inter, né? Não, eu acho que o recorte do Beto, você pode discordar de uma outra situação, mas o recorte ali das equipes, eu acho que é isso. Inclusive, eu também penso que o Corinthians... O Goiás tem tudo, né? Com todo respeito ao pessoal de Goiás, a adentrar nessa zona de novo e ser o terceiro time a ser rebaixado. E aí sobra uma vaga para quem quiser beliscar a Série B do ano que vem. Então, o seu São Paulo é planejamento para o próximo ano, mas a parte alta da tabela a gente pode ficar aqui umas 2 horas para discutir. Então, a gente tem mais ou menos uns 15, 20 minutos para falar disso. O Palmeiras ressurgiu, pessoal. O Botafogo, assim, a gente tem que analisar um contexto, pelo menos é assim que eu entendo. O Botafogo vem de uma fila gigante de quase 30 anos, correto? Ganhou o Brasileiro em 95, de lá para cá, nenhum título de expressão. Fez um primeiro turno sublime nessa temporada, o melhor de todos os tempos. Só que faz uma campanha de rebaixamento no segundo. Não ganha em casa há 4 jogos. Eu imagino que esteja sentindo toda essa pressão de ter que ganhar o campeonato por tudo que fez na primeira etapa da disputa. Obviamente que teve a troca do técnico 1, 2 vezes, o Tiquinho Soares se machucou, isso prejudicou muito. São jogadores que querem um espaço, porque o Botafogo não tem um
um jogador já super campeão ali, né? Então o Botafogo está vivendo desse grande momento para sair da fila, resumindo. E está patinando. E, de repente, o Palmeiras, não que tenha jogado a toalha, mas que priorizou Libertadores, colou. Então, eu vou fazer só um recorte bem curto. Confronto direto na quarta. Botafogo e Palmeiras lá em Botafogo. A distância é de 6 pontos. Lembrando que Bragantino e Flamengo estão ali também chegando na matemática. Mas vamos focar só no Palmeiras, que é um time muito forte, que tem um trabalho mais longevo, que está acostumado a ganhar nos últimos tempos e muito. O Palmeiras ganhando do Botafogo, temos que partir desse pressuposto para colocar o Palmeiras na briga pelo título. A diferença cai para 3. Detalhe, sábado o Palmeiras joga em casa, em Barueri, contra o Atlético Paranaense. O Botafogo joga com o Vasco fora de casa no domingo. Então, se o Palmeiras ganha do Botafogo na quarta e faz os 3 pontos no sábado, o Botafogo vai encher uma fralda desse tamanho para jogar contra o Vasco fora de casa, ameaçado pelo rebaixamento. Então, eu acho que o Palmeiras está super vivo. E eu não ficarei surpresa se o Abel levantar o título do Campeonato Brasileiro. Garrafa. Por pontos perdidos, é que a gente, obviamente, olha muito para o Palmeiras pelo potencial que tem o Palmeiras, né? Mas, por pontos perdidos, o Bragantino é uma ameaça enorme, gigante. Sim. Porque o Bragantino tem o mesmo número de jogos que o Botafogo. Botafogo. Então, acho que a diferença é 7. É 7. Essa diferença pode cair para o Bragantino, caso o Palmeiras vence e o Braga vence o seu jogo, ela pode cair para 4 pontos. Aí é a diferença real do primeiro para o segundo. Porque o Botafogo tem um jogo atrasado com Fortaleza, né? Mas eu estou fazendo um recorte curto, porque pode rolar uma pressão emocional muito grande. O Botafogo lá na frente tem que ganhar do Fortaleza. Eu só estou acrescentando que a situação do Botafogo, ela é dramática. Ela é dramática, por incrível que possa parecer. A não ser que o Botafogo vá lá no tapetinho e pegue o Palmeiras, né? Mas conhecendo o Abel, do jeito que é, conhece aquela história do Jason? Eu não assisti o filme, Beto, mas dizem, né? Não deixa renascer lá, deixaram renascer. O São Paulo é o culpado. O São Paulo reacendeu a luz do Palmeiras. Agora o Botafogo colaborando, o Abel a essa hora, alguma coisa está acontecendo na concentração. Pessoal, Abel, posso contar umas contas ele é louco. que eu fiz O aqui? Abel vai pôr os caras para decisão, Beto. Posso contar umas contas que eu andei fazendo? Lá vem ele. Lá vai ele. Vamos lá. O Botafogo está com 59 pontos, o Palmeiras com 53, o Red Bull com 52 e o Flamengo com 50. O Botafogo tem 43% de aproveitamento no segundo turno. O Palmeiras tem 70%. O Red tem um pouquinho mais aqui do que 67% e o Flamengo tem 60%. O Palmeiras tem mais 9 jogos para fazer. O Botafogo tem mais 9 jogos para fazer. O Palmeiras tem 10. Desculpa. O Botafogo tem mais 10 jogos para fazer. O Palmeiras tem 9. O Red Bull tem 10. E o Flamengo tem 10. Se nesses 10 jogos o Botafogo tiver o mesmo aproveitamento que ele teve no segundo turno, o Botafogo faz mais 13 pontos. E fecha com 72. Se o Palmeiras tiver o mesmo aproveitamento que ele teve, ele faz mais 19 pontos e fecha com 72. Se o Red Bull Bragantino... 70 e quanto? Eu não ouvi. 70 e quanto, Palmeiras? 7-2. Se o Red Bull... Se acontecer a mesma coisa com o Red Bull fecha com 7-2. E o Flamengo fecha com 68. Ou seja... Essa brincadeira matemática aqui que eu fiz, e eu adoro fazer brincadeiras matemáticas, mostram que, cara, qualquer ponto é ponto. Eles vão fechar, assim, vai ser no... Sabe o Photoshop? Vai fechar esse campeonato no mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Os 3 com 7-2 pontos no final. O que não é um grande desempenho. A gente já é um desempenho mais ou menos, né? A gente já viu campeão com 7,6, com 80% de aproveitamento. Agora, Beto, só uma observação, me permite. E se acontecer isso, se fechar dessa forma,
você pode tirar o Botafogo da briga, no meu ponto de vista. Você tira o Botafogo da briga. Porque o Botafogo, com a vantagem que tem, ele vai querer tentar ali no pau a pau com os caras, esquece. Aí, emocionalmente, o Botafogo morre. Se terminar com esse nível, o Botafogo, para mim, é um candidato a menos dentre esses que você falou. Aspecto emocional aí, né? Não é porcentagem, é emocional. Exato. Aí o Palmeiras brigaria com o Bragantino. Bragantino, Flamengo. Eu acho que é por aí. O Flamengo vai atrás. O Flamengo pela conta do Beto. Mas aí a gente tem que levar o futebol, é lógico, né? É um exercício matemático que a gente está fazendo. Mas o Flamengo tem um potencial gigante, né? Tá com um técnico top, que pode não viver o melhor momento da carreira. O Gato Fogueteiro foi embora. Gato Fogueteiro foi embora. Tem um cara que sabe fazer conta lá. Tem um cara que sabe fazer conta. Mas de todos, quem está mais preparado para aproveitar essa moleza aí do Palmeiras, do Botafogo, para mim, é o Palmeiras do Abel. Aí entra o mérito do Abel. Ele deve estar. Ele não está jantando. Sempre entra o mérito do Abel. Ele não está jantando. Sempre entra o mérito do Abel. E eu queria abusar do Beto, que é palmeirense. O Beto é palmeirense, mas é um palmeirense consciente. Só de vez em quando a emoção toma conta da razão. Eu que sou super fã do Abel, né? Eu não preciso nem falar. Eu acho que ele cometeu alguns erros nessa temporada. Por exemplo, quando ele coloca time reserva e prioriza só Libertadores. Eu vou lembrar de cabeça que o Tico e o Teco eles funcionam de vez em quando. Mas eu lembro que contra o Bragantino e contra o Fluminense, priorizando Libertadores, ele meteu reservaço. Para mim foi uma cagada dele. Deveria ter mesclado, botado 3 ou 4 titulares para tentar ganhar os jogos. Poderia estar mais em cima do Botafogo. Outro erro do Abel. Aí um erro mais tático. Também, erro, assim, depois é fácil falar. Quando ele perde o Dudu e ele mexe em toda a configuração ofensiva, reposiciona os jogadores para tentar achar uma solução, quando, na minha visão, ele deveria só ter colocado alguém para jogar no lugar do Dudu, na ponta esquerda. Hendrick, vai, 1, 2, não deu? Sai. Kevin, não deu? Luiz Guilherme, não deu? Aí inventa. Mas, enfim, eu acho que ele, entre aspas, abriu mão, ele priorizou demais a Libertadores no momento em que ele poderia ter mesclado. É para você, Beto. Acho que teve um ponto fora da curva aí, Ale. Acho que as 4 derrotas do Palmeiras, elas foram pontos assim muito ruins que mostraram uma tendência negativa. E eu acho que não exatamente foi isso que você comentou. Tem uma outra ótica sobre isso. O Palmeiras perdeu para o Grêmio, o Palmeiras perdeu para o Santos, o Palmeiras perdeu para o Red Bull Bragantino e o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro, 4 jogos seguidos, o Palmeiras em 12 pontos fez 0. Então, o problema está aí não necessariamente ele ter jogado com um ou com outro. Porque naquela altura eu dizia, inclusive a gente conversando disso no WhatsApp, eu falei para você que o time estava fora de controle, que tem controle estatístico de processo, e como é que nós, com as ferramentas gerenciais, deveríamos agir numa situação dessa. Foi o que ele fez, ele mudou a tendência. E ele mudou a tendência, começou a jogar com 3 zagueiros. Ele colocou 3 zagueiros, ele reforçou a defesa, que o Palmeiras estava jogando, né, com a entrada de área ali na zona do entrelinhas. Tinha muito ele povoou essa entrelinhas ali jogando com 3 zagueiros, adiantou um pouquinho o Gustavo Gomes. A gente viu no jogo de sábado, por exemplo, Gustavo Gomes na lateral direita fazendo cruzamento, na ponta direita fazendo cruzamento. Ele antecipou um pouco ali, povoou um pouco mais as áreas. Acho que ele fez só corrigir esse tipo de negócio. O Rony caiu um pouco de produção, tanto é que nos 2 últimos jogos acabou não entrando, entrou o Breno Lopes. Mas o que eu acho grande aí que o Palmeiras poderia, que eu acho que, assim, além de jogar com 3 zagueiros, que eu acho que acabou sendo legal, eu acho que o Palmeiras está cometendo um erro muito grande. Ele cometeu esse erro muito grande no jogo contra o Bahia. Está faltando capricho. Breno Lopes entra dentro da área, pela esquerda, o Hendrick sozinho pela
pela meia direita, o Breno Lopes chuta em vez de passar. O goleiro pega. Na realidade, ele não chuta, ele atrasou a bola. O Endrick, a mesma coisa. Pela direita, o Endrick, ele dá uma bomba na bola, assim, pela meia direita. Breno Lopes sozinho, o Rafael Veiga entrando, ele dá uma bomba na bola. Joga a bola para a lateral esquerda. Falta capricho. O Palmeiras perdeu, nos últimos 10 minutos de jogo, 4 gols. Cara a cara. Breno Lopes, cara a cara, dentro da área com o goleiro. O goleiro fechou. Tá bom, uma bola, 2, 3, 10. Tá faltando capricho para o Palmeiras. Eu acho que, à medida que ele conseguiu mudar a tendência, à medida que ele deu uma ajustada na defesa com os 3 zagueiros, ele tem que cobrar do time capricho na jogada. Melhorar o passe, principalmente na penúltima bola. E olhar mais para os jogadores, ser mais companheiro, jogar para o time, não para a sua glória pessoal. Eu acho que se ele ajustar isso aí, o Palmeiras vai melhorar demais o seu desempenho. E eu acho que isso não aconteceu no jogo contra o Santos, eu acho que isso não aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. E eu acho que esses foram grandes motivos que fizeram o Palmeiras não ganhar pontos nesses jogos. Não necessariamente ele ter mudado o esquema, na frente, né? Não necessariamente ele ter mudado o esquema na frente. Ele poderia dizer, né? Deveria engenheiro de obra pronta, né? Ele poderia, e é bastante interessante olhar para esse ponto e cobrar mais cuidado, cuidar mais precisão nas coisas. Porque dentro desse processo todo, com a minha opinião, a tua e de tanta gente, me parece inegável que os jogadores do Palmeiras caíram tecnicamente em produção. É só olhar para o Rony. Mas tem a ver com a tática. Tudo está entrelaçado, né? Tudo está entrelaçado, mas muitos jogadores... Até o Gustavo Gomes caiu de produção, que é um monstro da defesa. Até o goleiro Everton, em alguns momentos, não estava mais fazendo os milagres que já fez. Eu passo a bola para a gente encerrar e já entrar no palpitômetro. Eu passo a bola para a dupla alvinegra, praiana e do Parque São Jorge, para arrematar o assunto Palmeiras. Palmeiras vai ganhar? Claro que tem chance, mas o que vocês pensam a respeito dessa aproximação perigosa do Palmeiras em relação ao Botafogo, Roger e Soberal? Quer falar, Roger? Pode falar. Eu acredito que o Palmeiras chega no Botafogo. Eu acho que na tabela esses 6 pontos dá para chegar. Eu acho que o Palmeiras tem um time mais coeso. Teve um burburinho que sempre prejudica, queira ou não queira, a questão da Leila, aquela questão da torcida do Palmeiras, que é aquilo que eu falo, a torcida tem que abraçar o time. Se a torcida do Palmeiras abraçar o Palmeiras, e leva ele sim para essa conquista. Não é tanta diferença para ser tirada. O Botafogo está fazendo o segundo turno de rebaixamento, então eu acredito no Palmeiras. Agora, precisa se unir o time, os jogadores precisam deixar um pouquinho de lado os seus valores individuais, os seus sonhos e pensar no coletivo. O Abel tomou um chá de humildade, eu acredito, depois do que ele passou nessas últimas rodadas, e repensou um pouco o que ele vinha fazendo. Então, acredito que o Palmeiras possa buscar esse título. E o Botafogo eu vejo assim, desde o início. O Santos jogou com o Botafogo e ganhou. E eu não vi nada demais naquele time do Botafogo que jogou contra o Santos. Eu falo sempre isso. Eu acho que o Botafogo é aquela tartaruga que está na árvore. Alguém pode tirar. Soberal. Eu acho que o Botafogo está correndo um risco real. Eu me lembro daquele campeonato em que o Diniz era técnico do São Paulo, estavam dando o São Paulo como campeão, né? Você, Alexandre, sabe disso? De repente... O Palmeiras em 2009, com o Muricy. Exato. Palmeiras em 2009 também. Então, essa é uma questão de campeonato de pontos corridos, porque há um momento em que o time já está querendo ser campeão, está querendo gritar campeão, e ainda tem campeonato pela frente. Isso gera um certo desgaste, porque o Botafogo, por ter aberto uma frente muito larga, foi jogado em cima do Botafogo uma responsabilidade de confirmar um título, sendo que não era hora de ser confirmado ainda. Tinha muita lenha para ser queimada ainda.
O que acontece é que os jogadores do Botafogo estão sofrendo, provavelmente, de uma certa ansiedade, em que esse Campeonato Brasileiro para o Botafogo está virando uma tortura, porque não acaba nunca. E para o palmeirense, os jogadores do Palmeiras, que estavam aí meio que, não vai dar mais, o Botafogo já ganhou, e críticas. Ora, o Palmeiras começou a ganhar numa hora em que o Botafogo está mostrando esse cansaço, isso é uma maratona, o campeonato. Nesse campeonato é uma maratona. Então, na maratona não acontece que o cara às vezes está lá na frente, correndo, e de repente acaba o gás do cara. Vocês que conhecem bem a São Silvestre, de repente acaba o gás do cara e vê o cara lá atrás. É uma ótima metáfora, viu? É uma ótima metáfora. É isso aí. Parece que é o que está acontecendo com o Botafogo. E o Palmeiras é aquele queniano lá que está com gás que está chegando. E eu não estou falando isso, olha, como corintiano, nada contra o Palmeiras, mas eu, como corintiano, ia ser divertido ver o Botafogo campeão, porque, inclusive, esse é um fato inédito, praticamente, que a última vez que o Botafogo foi campeão, quase que não existia celular, a internet estava começando, o mundo era outro, né? Vamos lembrar, o Botafogo foi campeão em 95 contra o Santos, naquela final polêmica, o Túlio, Maravilha, sendo o craque do Botafogo. E no começo dos anos 70, talvez 72, foi o Botafogo campeão. Do Jairzinho, né? O segundo campeonato brasileiro, assim, no formato de campeonato brasileiro, foi o Botafogo. Né? O primeiro foi do Atlético, não é isso? Ó quem chegou! Ó quem chegou! Chico Lang, você tem 3 minutos para falar do seu Corinthians. Pode dar boa noite, Chico. Tudo bem, a gente deixa. Fique à vontade. Olha, boa noite. Eu vou ficar quieto. Resumindo, Chico Lang, o Santos vai cair, o Corinthians vai cair, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? A palavra é sua, meu querido amigo. Não, vamos começar do começo. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro, sim, porque o Botafogo não está conseguindo vencer. Ontem eu assisti o jogo Botafogo e Cuiabá. E eu assisti atentamente. E eu percebi o seguinte, que o Botafogo, na verdade, é um time muito limitado, que depende muito do seu centroavante para fazer gol. O Palmeiras vai pegar o Botafogo agora. Se ganhar do Palmeiras, faltam 3 pontos para no Botafogo. É possível, sim, o Palmeiras ser campeão. O Santos pode cair? Pode. O Corinthians pode cair? Pode. Os dois ainda estão ameaçados de cair. Se bem que o Corinthians fez 5 pontos na frente, né, do último colocado, do primeiro colocado na zona lá do Agrião, né? Então, mas eu acho assim, que a coisa ainda está muito, vai se decidir faltando 5 ou 4 rodadas, ainda não chegou a hora. Nós estamos que rodada, Silva? 7 rodadas, 8ª rodada? Faltam 8 rodadas, lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, né? O Botafogo tem um jogo a menos. Então, quando faltar 4 rodadas, 3 rodadas, é o que vai decidir, tudo vai estar mais claro, né? Agora, uma coisa que a gente tem que falar, me desculpa, eu não sei o que vocês disseram, debatendo até agora, mas, Roger do céu, ontem meteram a mão no Corinthians, né? Tá louco, cara. Que horror. O Soteldo, ó, a hora que o Soteldo entrou... Uma vez na vida, outra na morte. De vez em quando tem que bater em vocês também, isso aí. O Soteldo entrou e ele entrou e chegou para os jogadores e falou assim, espera, calma, quem está dizendo, eu vou fazer alguma coisa, vou aprontar alguma coisa. E gozado que ele pegou a bola, estava na cara que ele ia arrumar uma jogada de fundo e estava na cara que ele ia tentar cavar um pênalti. Estava na cara, estava escrito. Menos aquela anta do Bruno Mendes, percebeu? Foi uma coisa que, na verdade, há um toque entre eles lá. Que, na verdade, que para mim não foi nada. Mas o juiz interpretou como Soteldo, Chico. Foi falta do Soteldo. Ele deu uma bicuda no pé do Bruno Mendes, estava no chão, na lateral interna do pé. Não, é verdade mesmo. Não, aconteceu. Mas o Bruno Mendes é muito infantil, cara. Dá o corpo pro Soteldo. Dá o corpo pro Soteldo. O Soteldo não ia fazer nada se ele dar o corpo pro Soteldo. Joga o corpo pro Soteldo e dá aquele Sérgio Lourenço, né? Que nem diz o Henrique Guilherme, que lá
O Daronco é horroroso, Chico. Ô, Chico, eu não entendi. O que você falou? Que o Bruno Mendes... O Bruno Mendes deveria ter dado o quê pro Soteldo? Eu não entendi, cara. Fundo. Cerca Lourenço. Sabe o que é o Cerca Lourenço? Que susto. Acho que o microfone... Nada contra, hein? Nada contra. Cada um que dê o fundo para quem quiser, mas... Não é para dar para o Lourenço nada, não. É o Cerca Lourenço. É uma expressão que o Henrique Guilherme da Transamérica usa bastante para dizer que o jogador tem que marcar o outro numa boa. E não fazendo falta, mas tirando o espaço do Soteldo. Ele não. Ele deu espaço para o Soteldo e, além de dar espaço para o Soteldo, deixou o Soteldo tocar no pé dele. Quer dizer, ele foi 0 à esquerda. Eu, por mim, já vendi esse Bruno Mendes amanhã. Manda ele para o Flamengo, está dizendo que vai ter pré-contrato assinado com o Flamengo. Pode ir para o Flamengo. Para fazer isso aí, eu entro lá e faço melhor. Se o Fagner não sai, Mano Menezes errou na substituição. O Soteldo não ia acabar o pênalti, porque o Fagner é experiente. Ele é violento, mas fora da área. Dentro da área ele não é, não. Mas não foi mal ontem. Ô, Chico, eu estou chateado pessoal. que o Santos fez 2 gols e saiu com empate. O jogador do Santos fez 2 gols e saiu com empate. 2 pontos agora. O Santos deu. Que horror. Gravamos 1 hora aqui de bate-papo. Calma aí, pessoal. Deixa eu botar ordem no galinheiro. Se a carapuça servir, eu não quis dizer nada, tá? Vamos lá, então. A gente já bateu um papo aqui de 1 hora sobre a rodada, as polêmicas. Agora tem o acréscimo do árbitro. Vamos para o palpitômetro do que aconteceu na última rodada, ou últimos jogos, e vamos projetar os próximos jogos. Então, Dudu, é com você, meu querido. Coloca na tela aí. E o Garrafa, que tem um ótimo óculos, vai me ajudar a enxergar. Mas, antes de projetar, a gente não tem que ver... Boa noite, pessoal. Isso aí, tem que ver o que aconteceu. Isso aí. Boa noite, vamos lá. São as duas coisas. Palmeiras, então, olha... Palmeiras 5, São Paulo 0. Até parece que foi placar escrito pelo Chico Lang. Palmeiras 5, São Paulo 0. Beto acertou, Dudu acertou, Gabi acertou, Silvestre acertou. Cravar, obviamente, ninguém, no mais, todo mundo errou. Vamos embora. Aí nós temos Cuiabá e Corinthians, deu 1-0 Corinthians. Só Chico Lang, que eu sempre apostei minhas fichas nele, só o Chico Lang acertou 2-0. Todos chupam todos. Até o Soberal, né? Sem que coisa. Virando. Se fosse hoje, o Soberal ia falar 5-0 Corinthians. Santos 2, Coritiba 1. Beto cravou o peixe. Roger. Viajou na maionese, mas tudo bem. Acertou, Soberal acertou, Garrafa acertou, Dudu acertou, Gabi no 0-0 ficou. Silvestre, a família cravou. E o Chico Lang, ele ficou sozinho, ele pôs 2-0, poxa. Já queria rebaixar o Santos com antecedência. Vamos lá. Vocês gostam, né? Vamos lá, Dudu. Aí, Palmeiras 1, Bahia 0. Beto 3-0, 2-0. O Soveral 3-1, Roger 2-0. Eu errei. Dudu tá pontuando nessa rodada, hein? Pontuou 3-1, Gabi 2-0, Silvestre 3-0 e o Chico foi do contra 1-0. Chico e Garrafa, chupa Chico e Garrafa. Vamos lá. Empate São Paulo e Atlético Paranaense. Beto meteu 2-0 ao Furacão. Roger acertou. É nóis, Garrafa! Soveral errou, Garrafa, pau, cravou. Dudu dançou, Gabizinha dançou. Silver, pau, acertou. O Chico começa a ter uma queda aqui, hein? Começa a ter uma queda. Começa a ter uma queda, me impressiona. Eu apostei minhas fichas no cavalo errado, vira. Corinthians 1, Santos 1. Não vale falar de pênalti, é só passar o resultado, gente. Isso aqui dá uma confusão do diabo. Olha só o Beto. Ih, rapaz, veja o Beto. No momento que o Palmeiras começa a virar o campeonato, o Beto, estou vendo, quero ver o placar geral, o Beto acho que começa a olhar com bons olhos para a primeira colocação, sem somar, só de cabeça. Beto cravou aqui. O Roger, 6-1 para o Peixão.
ficou no meio do caminho. Ô, Roger, me dá um pouco desse xarope aí, que você meteu 7-1 pro Santos, 6-1 pro Santos. Pega leve, meu amigo. O Soveral foi mais modesto e rodou, Garrafa rodou, Dudu rodou, Gabi, como tinham 2 rivais do Palmeiras, ela foi no empate e acertou cravado, 1-1. E aí o Chico me decepcionando 1-0 para o Peixe e o Silvestre 1-0 para o Corinthians. Aí a gente vem para a classificação, é isso, Dudu? Ou ainda tem mais? Olha lá, falei? O que eu acabei de falar? E olha, momento histórico. Hoje é um dia histórico, porque vejo o Dudu deixar a liderança. Estou há muito tempo cobrando o STC, Superior Tribunal dos Compras, para avaliar o nosso bolão, porque o Dudu não saía da liderança, e o Beto assume a liderança no momento que o Palmeiras vira, e isso é um sintoma, o Beto. Calma, o Palmeiras não virou ainda. Mas, tá com calma. Quem virou foi o Beto. Mas isso é um sinal, um sinal para quarta-feira. Beto 47, é isso, né? 47, Dudu 45, Garrafa 42. Olha quem entra no G4, o Gabizinha com 42 também. Silvestre reagiu com 35, não sei como. Eu estou brigando por vaga na Sul-Americana. O Chico, 32 na sexta colocação, é um desempenho de regular para bom. O Roger, 32, mas o Roger é o Sampaoli desse bolão, né? O gato fogueteiro. Não, o Roger e Chico Lang representam o Corinthians e Santos, literalmente. Eles estão ali na beira da zona do rebaixamento. E assim, o que me impressiona na parte alta na tabela, me impressiona na parte baixa, principalmente pela sabedoria, pela sapiência, inteligência de Edu Soveral, que sempre tem seus argumentos embasados. Hoje foi até o Soveral que falou da NASA, não foi o Silvestre? Alguém falou da NASA aí, né? Foi Soveral e eu emendei também. Mas sabe o que acontece, Garrafa? Soveral com a lanterna na mão, gente. O futebol, cara, ele não tem nada, ele tem muito pouco de sabedoria, velho. Eu vou insistir naquela... O dia que o Beto assume a liderança, o Silvestre mete essa, Beto. Não tem nada de sabedoria. Pô, não, é tudo sorte, rabo e seja lá o que Deus quiser, velho. Gente, que barato, hein? Deu uma agitada boa aí para as rodadas finais. Vamos repassar então agora? Quero ver. Corinthians e Atlético. Começo com o Beto, com o líder. Beto. Corinthians e Atlético em Itaquera. O Beto travou, não? Não. 2-1 Corinthians. Não, desculpe, o líder em pensamento. 2-1 Corinthians, um bom placar, hein? Soveral. Corinthians 1, Atlético 0. Soveral muito modesto, dentro da realidade do Corinthians. Ele, pelo sorriso dele, acima do Beto, que tá louco para votar. Eu vou segurar ele um pouco. Silvestre, Corinthians e Atlético. Corinthians ganha de 1-0, porque para mim Santos e Corinthians vão se safar. Chico Lang. 1-1. Olha o Chico, rapaz. Agora a sua vez, Roger. Fique à vontade. Corinthians. 0-0 Corinthians e Atlético. É escrito. Perdão, 0-0. Ô, que beleza, hein, Garrafa? Uhul! E eu vou de Corinthians 1-0, o Dudu 1-1, Gabi sempre no rival, contra o rival do Palmeiras é o placarzinho magro dela, 1-0, o Soveral e o Roger tinham deixado aqui já o placar, né? O Chico Lang também já deu o placar dele, virando então a página, Dudu. Ai. Tem gente aí que se mexeu na cadeira aí. Ai. Vou começar com ele. Com o líder. Beto. Flamengo e Santos, Beto. 3-0 Flamengo. Caraca! Que tortura! Eu vou de 2-0 Flamengo. Caraca! Que tortura! Soveral, à vontade. 3-0 para o Flamengo. Caraca, que tortura! Silvestre, Flamengo e Santos. 2-1 Flamengo. Caraca, que tortura! Chico Lang. 3-0 Flamengo.
Caraca, que tortura! Bom, acho que teremos unanimidade. Então, vitória do Flamengo, o Roger. Olha, eu vou fazer o seguinte. Só para contrariar, vai ser 2-1 para o Santos. Eu ia botar 7-1, mas vai ser 2-1. O Roger falou que não bastasse acertar a vitória do Santos, está querendo acertar o placar. Quanto você falou, Garrafa? Eu falei 2-0 Flamengo, não é isso, Dudu? 2-0 Flamengo. Se não falei, fica falado. E o Dudu 2-0 Flamengo, Gabi 2-0, o Soberal e o Roger já deram o seu voto aqui. Então, virando a página, o Santos tomará um cacete. Agora eu quero ver. Agora que eu quero ver. Teve gente também já se mexeu na cadeira. Eu gosto, olha lá. Ele sabe. Eu conheço o meu eleitorado na votação. Silvestre, Botafogo. Não, Silvestre é abelista. Começar com Chico Lang, vai. Chico, Botafogo e Palmeiras. Olha, o que eu falei para vocês, eu assisti o jogo Botafogo e Goiás. O Botafogo não vai ter gás para segurar o Palmeiras, não. Mesmo jogando lá. Botafogo e Cuiabá, desculpa. O Cuiabá do Denguinho já deu trabalho, imagina o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha de 1-0. 1-0 Palmeiras. Silvestre? Jogo maluco, 3-2 Palmeiras. 3-2 Palmeiras. Roger? 1-1. 1-1. Garrafa, 1 para o Botafogo, 2 para o Palmeiras. O Roger já votou, Roger? Já, né? Já votei. 1-1. Só falta... Não falta mais ninguém? Tem eu. Falta o Edu. O Edu não votou. Tá certo. Edu Soveral, fique à vontade. Pode dissertar sobre o tema. Apesar de achar que o Botafogo vai ter problemas, 2-1 Botafogo. Agora o líder do bolão. Com a razão, com a emoção, com a lucidez. Só uma coisinha. Pois não, Só uma coisinha que eu quero acrescentar. O Botafogo está uma caralhada de jogos sem vencer. Hein? Ele tá numa fase péssima. Mesmo jogando lá no estádio Newton Santos, acho que ele não ganha lá jogando no estádio Newton Santos 6 jogos. Há 4. 4 jogos sem vencer lá. 4 jogos. E agora, mas terá novidade, viu, Beto? Para você dar o seu voto, uma informação para você. O Botafogo terá novidade contra o Palmeiras. Os jogadores estarão de fralda. Essa foi boa. Geriátrica. Posso dar o meu voto? Sim. Botafogo 1, Palmeiras 3. Esse é o líder do bolão. O Dudu ficou no 1-1, a Gabi foi no enxutinho 1-0. Enfim, Soveral e Roger já votaram. Temos mais página pela frente aí? Nosso Dudu, acho que não, né? Tem. Aí amistoso, né? Gabizinha deu 1-0 sempre contra o rival do Palmeiras. Ela foi no 1-0 Cruzeiro. O Dudu inverteu 1-0 São Paulo, jogo no Morumbi. Eu fico de 1-0 São Paulo também no Morumbi. Chico. No Morumbi o São Paulo ganha, né? Isso aí é de praxe. Os 2-0. Silvestre. 2-0 Tricolor Paulista. Roger. 1-0 São Paulo. Beto. 2-0 São Paulo. Soveral. 1-1. 1-1, é isso, Soveral? Vai nada esse jogo. Isso aí, Soveral. Tá certo. Agora fechamos a conta, não é isso, ô Dudu? Não. Já tá emendado, tá certo. E aí, esse é o jogo do sábado à noite. Então, esse já é do sábado à noite. Então, como a gente vai virar para o sábado à noite, se você me permite, Silvestre, um rápido recado de Starbox. Qualidade de ar puro, 99,99% de ar puro para essa rodada palpitante, a 32ª. Eu volto já. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona?
Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do SteroBox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. De volta. Beto, logo de cara com você. É o líder, já venceu no meio de semana. Palmeiras e Atlético Paranaense, Allianz Parque. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo, aquela atmosfera. O Beto já lá postando no grupo. Eu tô aqui. Jogo em Barueri, hein? Palmeiras e Furacão é Barueri. Barueri. O Beto falou que vai, dali vai passar alguns dias em Itu. Ele falou, eu vou. Eu pego a Castelo e vou, até o final da Castelo. Com o Palmeiras chegando, Abel falando que a imprensa é uma porcaria. Esse é o cenário do final de semana. Essa imprensa não presta. Eu conheço o Brasil, o Palmeiras jogando bem, amassando, e o Beto na Castela. Atravessando o Atlântico para conquistar o Brasil. O Beto vai até o final da Castela, faz o retorno e volta, porque já ganhou do Botafogo. E quanto será Palmeiras e Atlético, Beto? Jogo muito difícil. Muito difícil. 2-1, tendendo a 1-1, mas eu vou no 2-1, Palmeiras. 2-1. Chico Lang. O Beto tem razão. Partida muito difícil. Difícil mesmo. Eu também vou de 1-0 Palmeiras. Fosse esse jogo antes da bobagem que fez o Botafogo, eu estaria com esse jogo muito difícil. Agora, tudo bem que o jogo não é no Allianz, né? Mas com a atmosfera criada, Palmeiras 2, Atlético 0. Roger? Depois que a Leila agradeceu o Santos por ter salvo o Palmeiras, eu tenho que votar sempre no Palmeiras. 2-1 Palmeiras e a caminho do título. Soveral? 1-0. 1-0. Silvestre? Como o Palmeiras terá ganho do Botafogo no Engenhão por 3-2 num jogo maluco, o Palmeiras vai enfiar um saco no Atlético Paranaense, 4-0. Vixe Maria. Chicão já foi, né, Chico? Já, né? Já foi. Aí Dudu 2-1, Gabi cravadinho 1-0, Soberal e Roger já votaram. Virando. Bragantino e Corinthians. Eu abro a linha, a marcha de contagem. Bragantino 1, Corinthians 0. Dudu, Bragantino 1, Corinthians 0. Gabi 2-0. Está com raiva do Corinthians, meteu logo 2-0. Soberal. 2-1 para o Coringão, lindo. 2-1 lá em Bragança, ajudando o Palmeiras. Corinthians ajudando o Palmeiras. Beto. 1-1. 1-1. Roger. 2-1 para o Bragantino com 2 pênaltis ainda, hein? Roubado. Pode chamar o Daron. Silvestre. 1-1. 1-1. Chicão. 1-1. 1-1, tá certo. Virando a página, então. Gente do céu, o campeonato ficou louco, hein? Santos e Cuiabá. Ele abre o sorriso. Ele vê esse time do peito, ele já abre o sorriso. Ele pula na cadeira, ele se coça. Santos e Cuiabá. O Santos vai ganhar de quanto, Roger? Olha, dessa vez não vai ser 7-1, mas vai ser 3-0. E aí a gente já vai estar lá em 12º, 11º na tabela. Mais 2 rodadas é G4. Dudu tem 2-2. A Gabi ela inverte, né? Vai no Cuiabá 1-0. Agora eu vou de Alexandre Silvestre. 2-0 Peixe. 2-0 Peixe. Chico na Vila, Santos e Cuiabá. Olha, esse Cuiabá é um time que já ganhou, acho que 10 vezes fora de casa desse Campeonato Brasileiro. Ele é mais fora de casa do que dentro. Pegando um Santos desesperado, indo para cima, é bem capaz que ele ganhe no contra-ataque e meta 2 gols, viu? Eu acho que vai ser 2-1 para o Cuiabá. Soberal. Apesar da roubalheira do Arnold
Daronco que vai apitar, viu, Soberão? Então, Anderson Schwarzenegger, como queiram, acho que o Santos vai ganhar de 2-1. Beto já deu voto? Não, né, Beto? Não. Vamos lá. O Santos, para não ser rebaixado, tem que ganhar esse jogo. Empate para o Santos aí é derrota. Tá, e o que você vai palpitar? Eu vou palpitar que o Santos vai ganhar. Quanto? 2-0. 2-0. Eu vou de Cuiabá 1, Santos 1, 2. 2 para o Santos, 1 para o Cuiabá, para a alegria de Roger. Vitória do Peixe. Empate do Dudu, Gabi foi contra e segue lá pelota. Encerramos ainda não, né? Encerramos. Agora, eu acho que encerrou. Encerrou, mas como a gente é um canal aqui do estado de São Paulo, né? Falamos de todos os clubes, mas a gente não tem o palpitômetro para o jogo do Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo não ganha do Vasco no domingo. Então o Palmeiras ou vai ficar empatado com o Botafogo, ou fica empatado com o Botafogo, ou fica a um pontinho do Botafogo. Tá? Olha lá, eu vou de empate. Eu vou de empate. Malandro, Dudu. Eu vou de empate, Botafogo e Vasco. Se vocês quiserem informalmente já projetar isso aí, porque a gente já falou dos outros jogos, né? Mas o Botafogo com o Vasco. O Botafogo e Vasco, então. Eu vou no empate, 1-1. Chico. Eu acho que o Botafogo quebra o Vasco no meio. 3-0 o Botafogo. Vai tirar a barriga É o medo de ver o Palmeiras campeão brasileiro de novo, né? Silvestre. Empate. 0-0. 0-0. Ô, Silvio, eu tenho visto jogos do Vasco. O jogo do Vasco é muita correria, mas pouca objetividade. É assim que eu resumiria para você o jogo do Vasco. Então, não é que o Vasco tem um time que está caindo porque está dando azar. Ele está caindo porque ele é ruim. É um time ruim. Mas, enfim, para o pessoal da Sport TV, é o melhor time do Carioca depois do Flamengo. Né? Vai entender os caras. Roger. Depois de ter empatado com o Palmeiras, o Botafogo vai ter que ganhar do Vasco. Então é Botafogo 3-1. Eu dei empate. O Beto. Eu acho que o Vasco é candidato a cair. Retrospecto ruim. E eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade. O Botafogo está com 45% de aproveitamento nesse segundo semestre, nesse segundo turno, desculpa. Então também está mal. Mal por mal, 1-1. Beto é inteligente. Palmeiras somou, Botafogo só um pontinho. E Soveral fechando a conta. Soveral. Apesar do Vasco, parece ter feito até uma campanha melhor que o Botafogo no segundo turno. Acho que tem 3 pontos a mais. Um time que tem aspiração de ser campeão brasileiro, tem em primeiro lugar, não possa ganhar de um time que está na zona do rebaixamento numa hora dessas. É inconcebível. Mas vai jogar com a fralda cheia, Soberano. O Botafogo não ganhar do Vasco, eu acho que os palestrinos já podem ir começando a preparar os rojões. Porque não é possível que o Botafogo não vai ganhar um time rebaixado. Se no clássico, regional, o Vasco é um time profissional, mas não, sabe, se eu fosse técnico, presidente do Botafogo, eu falava, pessoal, desculpa, se você não ganhar no Vasco, tá, nós vamos no rebaixamento, amanhã vai ter um monte de juvenil nesse time. Não dá. Fralda, imagina o Soveral plantando a crise lá no elenco. Ou resolve. É lógico, mas quanto vai ser, Soveral? Eu acho que vai ser 2-0 pro Botafogo. 2-0. Botafogo ganha. É com você, Silvio. Ô, gente, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso porque o programa de hoje foi espetacular. Não que os outros não tenham sido, mas eu achei hoje especialmente um programa muito legal. Deu para gerar bastante, muitas opiniões, muitas polêmicas, muitas opiniões contrárias a favor desse ou daquele. E eu quero mandar um beijo para todos vocês, para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Encerro esse bate-papo com mais uma mensagem do nosso querido patrocinador, o Starbucks.
Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tchau. Valeu. Falou, gente.